amigos e amigas, e vamos nós, nessa vibe. Eu sou o Daniel Nonato. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz. E vamos nós com essa luz que só pode ser Jesus, olhando para a realidade. A gente entra hoje, logo cedo, ouvindo uma reportagem, vi que aumento de juros, aumentará os juros. O Banco Central, a reunião do Copom, decidiu que vai ter mais juros de forma individual, ou seja, a gente que tem dívida no cartão de crédito, tem dívida com banco, no cheque especial, vai se lascar um pouquinho mais. O nosso juros individual, ele é mais alto, é um dos mais altos do mundo. Nós estamos aí junto com a Argentina, com a Turquia e outros mais que tem os juros lá em cima, mas, como diz o outro, é o Banco Central que segura para a inflação não disparar. Bom, a inflação para os ricos, que para os pobres, essa inflação é um assalto, ou seja, a gente recebe um pagamento muito alto por não termos consciência sobre a questão econômica. A gente costuma querer terceirizar o problema. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho um cartão de crédito, tenho nada a ver com isso, porque eu não tenho conta bancária. Não tem nada a ver, vírgula. Isso tudo vai repercutir lá no feijão que você compra, no arroz que você compra, em tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Ou seja, o nosso querido país chamado Brasil, tendo aí a taxa de juros mais alta. Aí dizem que isso, aquilo é ruim, mas na hora mesmo de questionar esses absurdos, ninguém fala nada. E aí não interessa de qual lado político você está. O interessante é que você paga a conta no final. Seja você de esquerda ou de direita, ou de centro, de baixo ou de cima. E ainda, olhando para o outro lado, a gente continua ouvindo falar, né, da canção nova, que o Padre Júlio denunciou, não tem nada a ver, a questão toda é que são duas fundações, a Fundação João Paulo II e a Fundação Canção Nova, uma interdependente da outra, e o que o Ministério Público está pedindo, vou repetir, transparência. E sem contar também que a gente não tem nada que temer se estamos com Jesus. Não entendo por que alguns ficam aí postando contra, volto a dizer, pela quarta vez, contra Padre Júlio Lancelotti. Eu acho que alguns inimigos de Deus aproveitam o momento para atacar e criar divisão dentro da própria instituição Igreja Católica. Bom, a gente tem que olhar com muito carinho para tudo isso. E ainda falando para todos os grupos, né, indiretamente para você pessoalmente, a gente tem que olhar claramente qual é o tipo de espiritualidade que nós temos. É muito comum, às vezes, uns e outros acharem que porque tocam um violão muito bem, na comunidade é mais importante do que aquele que prega. E aquele que prega, por achar que prega muito bem, se acha melhor do que aquele que toca o violão. E aí afora vai, cada um achando que é mais santo, mais puro, melhor do que o outro. Quando, na verdade, nós somos um corpo, e esse corpo interdepende um do outro, ou seja, eu dependo de você, você depende de mim, e no final da história, estamos no mesmo mundo, construindo a unidade. E ainda, falando da geral, alguém me cobrou ontem e falou, Daniel, você falou que em janeiro tinha novidade, cadê a novidade? Calma, gente, janeiro termina amanhã. Né? Pelo menos eu espero que termine amanhã e que as novidades sejam boas. A novidade ruim está aí, né? A taxa de juros subiu, a gasolina vai subir mês que vem, graças ao governo do estado. O brasileiro está lascado, essa é a verdade. E a gente sabe que está lascado porque, infelizmente, a situação que nós vivemos em nosso querido país chamado Brasil envolve, sobretudo,
uma vivência mais plena desta nossa querida palavra, a palavra do Deus de amor. Aí vamos nós para o evangelho de hoje, Marcos capítulo 4, versículos 21 ao 25. Jesus continua seu sermão e hoje ele vai falar sobre luz. Por isso entramos hoje com o querido Roberto Carlos, né? Luz Divina. E a gente vai lembrar aqui duas questões que eu coloquei no texto lá no WhatsApp. Para quem está no WhatsApp, viu lá. Primeiro, Jesus faz uma alusão ao uso da nossa fé. Quando ele fala, porque se a gente coloca a nossa palavra embaixo, a nossa fé embaixo de um caixote, dentro de um caixote, dentro de uma caixa ou embaixo da mesa. Depois, ele fala sobre que a gente tem que saber viver nesta realidade, dentro do contexto onde nós temos cada vez mais uma adaptação da fé. A luz, ela tende a revelar a verdade. A luz tende a iluminar aquilo que está oculto. Ou seja, eu mesmo, muitas das vezes, né, em situações diversas, que eu estou na estrada e meu carro quebrou, tive que usar uma lanterna para iluminar esse carro quebrado. Talvez nós precisamos dessa vela, dessa lanterna, para iluminar aquilo que está quebrado em nós mesmos, né? Então, Jesus deixa bem claro que não tem nada escondido que não venha a ser revelado. Muitos querem uma fé cristã adaptada aos seus costumes. Aquela menina que ia pular o carnaval, e desculpe, eu não vou falar o nome dela, uma certa personagem pública, né, pessoa pública, que ia fazer o carnaval e de repente não vai mais porque o tema fala de candomblé. Mas a pessoa, ela vende conteúdos pornográficos ou eróticos na internet e vive uma relação de trisal, ou seja, vive ela, não sei, mais dois homens, ou mais uma mulher e um homem, não sei, ou seja, mas ela se diz cristã. Um outro que se diz cristão e fala que beija a boca do filho. Para nós é um escândalo. O outro ainda que se diz cristão e se envolve em corrupção, e nós temos muito isso nos últimos 10 anos, 12 anos, 20 anos, cada vez mais, 30 anos, cada vez mais pastores e católicos ligados a grupos específicos, seja de Teologia da Libertação, ou de RCC, ou de Teologia do Domínio, envolvidos em políticas públicas que não estão atendendo ao público. Ou seja, nós devemos ter consciência, e eu falo devemos ter consciência porque isso envolve a consciência de todos nós, sobre o uso da fé. Padres e pastores que costumam subir em palanques, aconteceu isso numa cidade aí, o padre foi para o palanque fazer campanha para prefeito, e sabe que quando você sobe no palanque, você está automaticamente dizendo, olha, é esse que é o bom. E quando você elege essa pessoa e você fica refém dessa estrutura, o evangelho de hoje, ele vai questionar e ele vai colocar a gente em xeque-mate. Por quê? Porque ele vai dizer, olha, quem tem fé será dado mais fé. A quem não tem será tirado até que tem, por causa dos escândalos. A gente tem dificuldade, eu falo que temos porque é complicado, a gente tem dificuldade de entender o mistério de Deus. Essa luz que a minha fé tem que me ajudar a caminhar no mundo marcado por sombras, como diria Padre Marcos Barbosa. O evangelho de hoje nos chama a uma pergunta: aonde eu tenho colocado a minha fé? Se ela está à frente da minha realidade, no meu trabalho, na minha vida pessoal, na minha família, ou ela é apenas usada como verniz para dizer, eu sou cristão. Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos ser fiéis ao seu amor, para que possamos caminhar na sua paz. E eu vou assim, com o Roberto Carlos, encerrando nosso encontro. Luz Divina, eu sou Daniel Nonato. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir.
claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus.